Você tá presa nos seus labirintos emocionais. Nós nos tornamos prisioneiros dos nossos pensamentos. E aprender a identificar e desafiar os nossos padrões de pensamentos negativos é a chave para a gente se libertar do sofrimento. Essa frase é de Dan Millman. Ele é um autor americano, autor do Caminho do Guerreiro Pacífico. E a conversa sobre hoje é exatamente sobre como é que a gente pode dar os passos ou refazer os entornos para sair desses nossos labirintos emocionais. Você, assim como eu, quer ser feliz no amor. Quer acordar melhor amanhã do que hoje. Seja esse melhor o que for para você. Dependendo do momento da nossa vida, esse melhor pode ser muitas coisas diferentes. Hoje, o meu desejo, Carol, é poder viver com mais leveza e menos angústia ao momento presente. E olha, haja esforço para tentar ser leve. Mas esse melhor amanhã pode ser engatar uma relação, pode ser conseguir controlar a ansiedade e a carência, parar de se afetar tanto com a opinião alheia. A gente sabe que tem vários lugares dos quais a gente quer sair. E a gente tem se esforçado. Terapia tá em dia, você tá vendo o vídeo aqui dos Amores Possíveis, floral, teta healing, aula de boxe. A gente maratona app de relacionamento, topa blind date com o primo da amiga da vizinha. E ainda assim, muda o mês e parece que nada muda. É exaustivo, é angustiante. Você se identifica? Estudando o amor e os relacionamentos, cada vez mais eu tenho certeza de que esse caminho de desconstrução das nossas crenças limitantes, dos nossos auto-boicotes, é um caminho que é muito, muito difícil, se não impossível de ser feito sozinho. E é perverso, porque a gente vive num mundo do querer é poder, da meritocracia, de uma lógica de crescer é ser independente, autossuficiente, é dar conta dos seus BOs. Então, você tem que ir sozinho fazer o extreme makeover do seu coração, da sua vida amorosa, da sua vida pessoal, profissional. E aí, a gente tá aqui tentando e se sente cada vez mais Britney 2007 ou Britney hoje, né? Assim, descompensada, e você fala, gente, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Que a gente tá exausto e sem sair do lugar? Porque você tá presa nos seus labirintos mentais. E hoje eu quero mostrar alguns desses labirintos que fazem a vida parecer mais sem saída do que realmente é e trazer algumas saídas possíveis. Inclusive, eu vou aprofundar todo esse conteúdo com aulas potentes, exercícios, numa sequência chamada Maratona Destravando a Sua Vida Amorosa. Vão ser 3 dias de aula ao vivo, dias 13, 14 e 15 de junho, uma terça, quarta e quinta, para você conseguir destravar a sua vida amorosa. Porque tá tudo meio travado, né? Nessas aulas, eu vou te ensinar a eliminar os bloqueios e os comportamentos tóxicos que te impedem de ser feliz no amor. Para que a gente possa começar a viver as relações profundas, verdadeiras, nutritivas que a gente tanto quer. Pra gente sair desse labirinto emocional e pra dar um basta na insegurança, na dependência emocional, nessa sensação de solidão, de coração apertado, sabe? Que muitos de nós ainda estamos carregando. É sempre um senso de inadequação, parece que tem amores antigos ocupando espaço aqui que não deveriam. Então, se você quer mexer em tudo isso, quer sair desse seu labirinto, eu te convido para essa minha maratona Destravando a Vida Amorosa. É só você se inscrever no link que tá aqui na descrição desse vídeo. E a gente vai traçar esse caminho para relações recíprocas, felizes e saudáveis em todos os campos de amor das nossas vidas. Amor próprio, com os amigos, família, par romântico. Vai ser bom demais. Mas antes de chegar aos 3 dias das aulas da maratona, eu já quero mergulhar nessa conversa sobre os labirintos. E o ponto zero dessa conversa, para a gente começar a destravar a vida amorosa, é identificar e entender que você tá presa num labirinto emocional, num labirinto de crença, num labirinto de comportamento. Você tem lentes fixas que veem as atitudes dos outros, as suas atitudes, de uma forma restrita, condicionada, fruto dos seus traumas, das suas crenças, dos seus condicionamentos. Eu ouvi outro dia o podcast Vibes em Análise, do André e do Lucas, que eu amo, um episódio que chama Em Defesa ao Descanso, eu super recomendo. E eles receberam o Henrique Vicentini, que é psicanalista e psiquiatra. E logo no começo da fala do Henrique, ele pontuou o Lacan. E a fala dele do Lacan traz exatamente pontos que eu queria começar a trabalhar nesse nosso labirinto emocional.
Para o Lacan, a psique humana é composta por 3 registros que são interligados e influenciam a nossa percepção e a nossa experiência do mundo. O real, o simbólico e o imaginário. O registro simbólico é essa dimensão da linguagem e dos sistemas de significados que são compartilhados pela sociedade. E aí é através do simbólico que a gente atribui significado às coisas, que a gente constrói conceitos, que a gente se comunica uns com os outros, a gente sabe que muitas vezes não tão bem quanto a gente gostaria. E é esse simbólico que molda também a nossa identidade e influencia a nossa percepção da realidade. Mas o problema é que quem disse o que simboliza o quê? O externo, os padrões, seus traumas, as relações passadas. Ou seja, ao tentar entender os símbolos aqui da vida real, você já está criando um labirinto muito mais estreito do que a vida em si. A outra instância falada pelo Lacan é o imaginário. O imaginário é essa dimensão das imagens e das relações de identificação. É no imaginário que a gente constrói a nossa imagem corporal, a nossa identidade, a nossa relação com o outro, a nossa sensação de insuficiência e insegurança que muitos de nós sentimos. E o Lacan argumenta que esse imaginário é formado por identificações imaginárias, com imagens idealizadas, com a imagem do eu ideal ou a imagem do outro. Quer dizer, você acha que você só vai se amar quando você for aquela sua melhor versão. Isso leva a gente a uma alienação de quem a gente é hoje, de quem o outro é. E a gente segue tentando sair desse lugar para uma sensação de completude. E aqui a gente se esfola para chegar na tal melhor versão que a gente nem sabe se é melhor mesmo. É melhor para quem? E por fim a gente tem o registro real. E aí Lacan fala que o real escapa tanto à representação simbólica, porque é uma coisa que não pode ser totalmente simbolizada ou compreendida. E esse real também remete a gente a uma falta fundamental, a um excesso que perturba a nossa ordem. Ele não cabe nos símbolos, nos ícones, é aquilo que a gente fala que tem a minha verdade, a sua verdade, a verdade. O objetivo da psicanálise para o Lacan seria ajudar o sujeito a confrontar, a lidar com o real, entendendo que a gente vai ter limitações do nosso simbólico e do nosso imaginário. Na minha humilde tradução, seria a gente entender esses labirintos e ressignificar essas nossas vielas, essas nossas lógicas de pensamento, essas nossas trajetórias. No podcast, o Henrique diz que toda a realidade é discursiva e que a gente precisa prestar atenção em qual é o discurso que está sustentando a sua realidade. Qual é o discurso que está sustentando a sua tristeza no amor? A sua sensação de impotência, de insegurança? O que será que a gente está tendo como lógica de que são mulheres ou homens dignos de ser amados de verdade? Será que são certezas ou são só labirintos aparentemente lógicos que a gente tem que perceber que estão aqui, sufocando a gente? Na psicologia, esses labirintos emocionais se referem a esses padrões que são complexos, são compostos por emoções negativas, pensamentos disfuncionais e comportamentos muitas vezes autodestrutivos, que levam a gente a ficar preso mesmo, num ciclo vicioso de sofrimento emocional. A gente acha que está se desenvolvendo, que está entendendo o outro, que está conduzindo a relação para algum outro lugar, mas não está entendendo nada. Tá indo aqui, que não vai ter saída, e para cá, que não tem saída, e para cá, que não tem saída. Mas é muito difícil a gente enxergar esses labirintos, porque é como se eles estivessem aqui, como se eles fossem nossa lente mesmo. A terapeuta americana Jennifer Young diz que se você acredita que fará sempre as melhores escolhas, você continuará obtendo os mesmos resultados. A mudança começa quando você questiona os seus padrões de pensamento. Eu acho essa frase maravilhosa, porque realmente todos nós achamos que a gente tá fazendo o melhor pra gente, né? Não, tô me esforçando, tô fazendo o melhor. Mas quem disse que é o melhor? Tem um filme que é um dos meus filmes favoritos, que chama Dolls, do Takeshi Kitano. E pra mim, ele bate num lugar, né? Dolls é boneca em inglês. E pra mim, nós somos todos bonecas, marionetes das nossas próprias paixões. E aqui, falando de labirintos, eu acho que a gente é boneco dos nossos pensamentos negativos, dos nossos pensamentos precavidos, da nossa lógica. E aí, quanto mais experiências de dor a gente acumula,
ou seja, todo dia, né? Porque todo dia a gente tá lidando com um BO, mais estreitos ficam os nossos labirintos e mais presos a gente fica em crenças negativas sobre a gente, sobre os outros, sobre o mundo. A gente vai ficando tenso, atento, com medo de se machucar. Tem um doutor e autor de best-sellers que chama Eldon Taylor e ele fala exatamente sobre essa prisão. Ele fala que nós somos prisioneiros dos nossos próprios pensamentos. E mudar a nossa maneira de pensar é mudar a nossa maneira de ser. Isso é muito a lógica da terapia cognitivo-comportamental, né? Que os pensamentos geram sentimentos, emoções e ações. Quando a gente se torna consciente desses padrões de pensamentos e sentimentos que nos mantêm presos a essas ações, a gente ganha o poder de se transformar e de transformar as nossas vidas, criar uma nova realidade. Essa fala não é minha, é do Jung. E eu quero hoje, com essa fala do Jung, começar também a explorar como esses labirintos se formam e que labirintos são esses. A verdade é que esses labirintos emocionais se formam quando a gente tem experiências traumáticas, estressantes, que não são processadas adequadamente, que não são elaboradas. E a gente vive num mundo que pede pra gente virar a página, pra gente seguir em frente, pra gente dar conta. A gente vai, a gente segue, a gente toma um remedinho, toma um café e vai. Mas isso deixa marcas na gente. E a gente tem tanto medo de se machucar de novo que ficam como se fossem couraças. O Aaron Beck, pai da terapia cognitivo-comportamental, fala que esses labirintos emocionais são resultados das nossas crenças negativas, que são arraigadas, e que a gente vai desenvolvendo elas sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o mundo. E essas crenças podem ser aprendidas desde lá da infância, pelo que a sua família falou que você era. Você não é tão inteligente quanto a sua prima, tão bonita quanto a vizinha. Pelas suas primeiras relações amorosas, pelas suas relações de trabalho, a gente vai acumulando tudo. E enquanto a gente não parar para lidar com essas emoções, com esses medos, com esses machucados, a gente vai estar aqui, ó, preso nesse labirinto. Então, vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de labirintos mentais para a gente começar a afrouxar esses caminhos. O primeiro labirinto emocional muito comum é o pensamento de tudo ou nada, que é essa tendência da gente ver as coisas em extremos e nunca considerar nuances ou possibilidades. Então a pessoa quer namorar ou tá me enrolando? Vai rolar ou não vai? A gente tá com medo de ser flexível e perder o nosso tempo e ser visto como bobo, como inocente. Só que nessas, no tudo ou nada, a gente tá sempre achando que tá tudo de ruim e colocando no nada as nossas possibilidades. As chances da gente estar lendo o nada são enormes e a gente coloca tudo a perder. Ah, demorou para me responder? Não tá afim, então que se dane, não vou ser enrolada. Ah, não mandou a mensagem como tava mandando antes, então não quer mais. Será, gente? Será que são certezas absolutas assim? Eu falo sempre que o amor é uma aposta, mas que ele não precisa ser um jogo. E toda vez que a gente quer ir para os extremos, a gente perde, porque a gente joga no seguro e no menos. Um outro labirinto bem comum vem da nossa generalização exagerada. Quando a gente tira todas essas conclusões amplas e negativas com base em uma única experiência negativa ou em algumas, né? Porque a gente fala, não, já vivi muito, não vou ser enrolada. E aí, a gente acha que a gente é um fracasso em todas as áreas da vida. Porque muitas vezes tá vendo? A vida amorosa não anda e a do trabalho também não anda e eu também não sou respeitada na família. A gente vai contaminando um lugar com o outro, a gente se acha um grande nada, né? É óbvio que a gente tem todo o direito de ficar frustrado, mas a gente não pode deixar uma área contaminar a outra e nem entrar nesse lugar do é sempre assim, onde as dores ficam acumuladas. Dessa vez foi assim. Porque também tiveram vezes que a pessoa estava afim de você e você não teve. Tiveram vezes que você foi demitido, mas você também queria sair daquele trabalho. Só que se a gente esquece disso, a gente fica nesse modo cortisol elevado, estresse nas tampas, luta ou fuga, sempre generalizando, e aí a gente acha que todos são predadores em potencial e a gente começa a correr para longe dessas feras. Só que o inferno tá na gente. Isso leva a gente para a terceira prisão, que são os pensamentos catastrofistas.
A gente já se antecipa prevendo o pior cenário possível. Vou morrer sozinha, nunca mais vou namorar, nunca vou amar ninguém como essa pessoa, nunca vou conseguir juntar dinheiro. E sabe qual que é o mais triste dessa prisão? É que às vezes ela começa a contaminar uma relação que tá boa. Porque a gente entra num tá bom demais pra ser verdade. Porque a verdade é que a gente tá tão identificado com a pessoa que leva o pé na bunda, que o amor não dá certo, que mais cedo ou mais tarde não vai ser promovido, que o mar tá calmo, nem tem fumaça, é só uma nuvenzinha. E a gente já acha que tem fogo. Dentro dessa tensão da catástrofe, a gente também age num modo de que eu não posso confiar em ninguém, porque a gente começa a achar que todo mundo pode passar a perna na gente, seja a pessoa que trabalha com a gente, o cara que a gente tá saindo. A gente fica acuado, a gente não se abre, a gente lê maldade. Parece que mais cedo ou mais tarde alguma coisa ruim vai acontecer e que a vida tá constantemente contra você. Isso deixa a gente angustiado, tenso e paralisado. E aí, de novo, a gente lê o silêncio como sacanagem, vê ameaças quando são só outros interesses e cria significados negativos para coisas que às vezes são acasos. O Marco Leite, que é um psicanalista que eu amo e já entrevistei aqui pro canal, fala que o humano tem esse péssimo hábito de achar coerência em coisas que são acasos. A gente quer tanto entender que a gente coloca tudo no mesmo saco. Tem um outro lugar também que eu acho que é opressor, que é a psicologia positiva pede pra gente sempre vibrar positivo, tá sempre iluminado, reverberar o bom. Só que às vezes você acorda de mau humor, angustiado. E aí você fica preso num outro looping mental, que é você tá mal porque você tá angustiado, e porque você tá angustiado você vai ficar cada vez mais angustiado. Ou seja, a culpa é sua. Eu já fiquei muito paralisada assim. Eu tava paralisada nesse lugar, nesse labirinto de meu Deus do céu. Porque ao invés de acolher esse mal-estar, você luta contra ele, você tem vergonha dele, você não quer falar pras pessoas, porque você tem medo de ser visto como, ai, tá vendo? É a menina deprimida, é a que só reclama, é a que tá chorando. E aí você vai se asfixiando. Às vezes a gente só precisa chorar, tudo bem, o seu choro não vai contaminar os outros, não vai contaminar a sua bolha de luz lilás. Depois você faz a bolha de luz lilás. Às vezes só chora um pouco esse choro, porque senão a gente fica nesse lugar e fica sozinho. Fica preso no eu nunca vou conseguir, ninguém vai gostar de mim. Esse lugar da insegurança é um labirinto mental enorme. E quanto menos a gente se acessa, se acolhe, né? Eu tenho um curso que chama o Resgate do Eu, que fala sobre o amor próprio nessa chave da validação e não da valorização. Valida o seu medo, valida a sua angústia, valida o seu desamparo, valida a sua insuficiência. O que é ser suficiente, gente? O suficiente é essa prisão desse labirinto que eu falei no começo, desse idealzão. Se você entender que a falta faz parte de você e de todo mundo e ela não te faz menos, a gente já abre muitas portas desse labirinto e começa a entender que a falta não é falha, a falta não é mancha no caráter, a falta é traço de humanidade. Senão, a gente fica num outro labirinto que é eu não mereço ser feliz. Você fica culpado, você se sente inadequado, e isso te leva à autossabotagem. Eu fiz vídeo sobre autossabotagem semana passada, vale muito vocês assistirem. E eu vou trabalhar muito esses pontos todos numa aula da maratona que chama o espelho distorcido. Você não é quem você pensa que você é. Porque toda essa sensação de menos-valia tá muito ligada nesse nosso ideal do que é ser o eu amável. Tá muito ligada com a nossa infância, com a forma como os nossos cuidadores disseram que a gente era, disseram o que era uma pessoa digna de ser amada, e a gente tem que ir se desfazendo, ó, dessa pele, dessa lente. Tem um outro labirinto que eu vejo que a gente tá sendo muito tragado, assim, como se fosse um buraco negro interestelar, que é eu não tenho controle sobre a minha vida. Sabe essa sensação de impotência, de falta de autonomia? E aí parece que você é vítima das circunstâncias, que nada que você faça é capaz de mudar a situação. E você tá tão cansado, exausto, tantos anos ali tentando, que parece mesmo que as coisas são maiores que você, que tem uma energia, que tem um planeta retrógrado no seu mapa. A gente não sabe, né? Você fala, gente, eu tô aqui, batendo a cabeça na parede com o coração esmigalhado. Me ajuda.
Tem alguém colocou o meu nome na boca do sapo? Não. Às vezes, esse labirinto tá muito mais ligado com a sua autocrítica e com o seu excesso de cobrança do que com o mundo te puxando para algum lugar. A autocrítica excessiva envolve esse nosso aprisionamento desse ideal. Envolve um olhar que é muito mais duro com você do que com os outros, que coloca suas falhas aqui em cima e menospreza as suas qualidades, a sua confiança, que acha que a nossa autoestima tá na condicional, que o amor próprio estão na condicionais. E isso faz a gente ficar preso num outro labirinto que é a culpa. A culpa é sua. Não deu certo? A culpa é sua. Você não ganhou aquele emprego? A culpa é sua. Você não foi inteligente o suficiente? Você não se vendeu o suficiente? Você mandou mensagem de mais, mensagem de menos? Isso tem a ver com uma sensação de controle. Esse labirinto do perfeccionismo e essa nossa busca implacável pela nossa perfeição faz com que a gente procrastine, que vira um outro labirinto, porque aí leva a gente pra culpa. Olha como todos os labirintos são interligados, né? Você tem uma autocrítica enorme, você se paralisa e não quer tentar coisas novas por medo de falhar, e você acha que o outro tá te julgando da maneira como você tá se julgando. Tem outro labirinto gigante, que é o medo do abandono. A gente tem medo mesmo de ficar sozinho, de não aguentar ficar sem o outro, e a gente tem que acolher os nossos medos. De novo, a gente vive num mundo que diz que a gente não tem que ter medo, que a gente tem que ser autossuficiente. Aceita o seu medo, aceita o seu desejo de vinculação, porque senão você vai entrar nesse lugar da desconfiança, achando que o outro tá sempre prestes a te abandonar, e vai entrar num labirinto de vigilância excessiva e de falta de intimidade emocional, onde você desconfia do outro o tempo todo, ou se não entra num outro labirinto que é o autossacrifício. Você se coloca em segundo plano e topa tudo que a pessoa quer. Prioriza as necessidades, os desejos em detrimento dos seus. Eu, inclusive, desenvolvi um curso sobre dependência e codependência emocional para a gente sair desses labirintos, que também estão ligados com o labirinto do controle. Porque se você está desconfiado o tempo inteiro, você controla o outro e se controla. Você controla as ações, o tempo. Chegou tarde, chegou cedo, tá conversando com quem? Nossa, antes mandava mensagem de 8 linhas, agora tá mandando só de 3. O presente do primeiro mês de namoro foi todo chique. Esse daqui, só uma cartinha. Quer dizer, a gente vai criando regras na nossa cabeça sempre para ler que algo ruim tá para acontecer. E entra num labirinto de competição onde a gente sempre tá perdendo e sempre tá atrasado. Porque nessa competição a gente se compara com quem a gente acha que tá vencendo. Que é mais bonito, mais rico, mais magro, que tem a casa mais lindona, que medita mais, que faz mais esporte. Tá tudo preso nessa idealização, nessa desvalorização. E a gente tá aqui, querendo ser melhor, mas operando a nossa marionete com chicotes quase, e não com conduções. Talvez a gente tenha que quebrar esses fiozinhos, sabe? Que estão na gente. O Jung fala que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai governar a sua vida e você vai chamar ele de destino. O seu labirinto são os seus caminhos do inconsciente. A gente tende a repetir os padrões emocionais e relacionais do passado. A psicanálise fala muito sobre a compulsão à repetição, porque é um lugar doído, mas é conhecido. Você tá exausto de estar preso nesse labirinto, mas você conhece. Olha aqui essa viela da autopiedade. Olha aqui a da filha que nunca dá certo. Olha aqui a da mulher que mais uma vez foi traída. É uma compulsão. O Freud fala que a vida amorosa dos seres humanos é regida por uma espécie de compulsão que se origina nos nossos primeiros relacionamentos infantis. É aquela sensação de abandono e de desamparo que a gente teve quando a nossa mãe demorou para amamentar a gente, quando o irmãozinho nasceu, que a gente revive até hoje. E a gente poder normalizar esses medos, esses traumas, essas emoções difíceis e mexer em tudo isso faz com que elas fiquem labirintos menos fechados. A gente entenda que é só uma ilusão, é só uma lente, é só um inconsciente, que talvez venha sempre como primeiro pensamento, mas que a gente pode olhar e falar, não, isso é só uma maneira de ver o mundo.
Existem outros caminhos. Ah, essa parede rígida aqui, ó, que eu tô achando que é parede, dá pra eu passar. A gente às vezes nem tenta passar. E a Melanie Klein fala que essa função desses mecanismos de defesa, que às vezes fazem com que a gente ache que isso é parede, é proteger o ego das ansiedades intoleráveis e dolorosas. Mas nessas, a gente tá se machucando cada vez mais. Tá cada vez mais doído. Por isso, eu tô criando o amorespossíveis.love, uma plataforma de educação afetiva. Por isso, eu resolvi estudar psicanálise, comportamento, emoções. Porque eu vejo que a gente tem tantas ferramentas e repertórios para tanta coisa e ainda fica esperando o amor acontecer. Ele não vai acontecer. A gente não vai sair desses lugares sozinhos. A gente pode ter ferramentas, ter espaços de troca, ter programas de acompanhamento emocional para sair de tudo isso. E aí, para fechar esse vídeo, eu queria trazer brevemente alguns caminhos possíveis para sair desse labirinto. O primeiro deles é o autoconhecimento e a autoconsciência. É o acolhimento de quem você é, dos seus pensamentos disfuncionais, dos seus traumas. Aceita sem julgar. Depois, a gente tem que começar a identificar os gatilhos. Observa quais situações, quais pensamentos, quais eventos desencadeiam sua angústia, seu medo, seu desamparo, sua paralisação. Não briga com eles. Sabendo que esses são os gatilhos, entende quem você pode pedir ajuda, a quem você pode recorrer. Desafia os seus pensamentos. É o que eu acabei de falar. É só uma hipótese. A terapia cognitivo-comportamental tem muito esse exercício, que é o registro dos pensamentos disfuncionais. Escreve ele e lista outras hipóteses. Busca ajuda. Um psicólogo, um terapeuta, um grupo de acompanhamento emocional. Eu faço esses grupos junto com os meus alunos para que você tenha espaços de troca, para que você possa lidar com as suas emoções num ambiente seguro, para que você tenha pessoas que te guiem por outros caminhos que vão te ajudar a sair desse labirinto, a relaxar, a entender que o estresse é só um momento de estresse, que ele não vai te sugar. Dá pra gente sair desses lugares, mas primeiro a gente precisa entender que a gente tá preso neles. Os relacionamentos saudáveis são a chave pra gente sair desse lugar. Não espera se curar pra ser digno de ser amado. Primeiro que você não precisa ser curado. Você precisa só reelaborar tudo que existe dentro de você. Achar outros caminhos e outras histórias. Seja paciente, seja amoroso e peça ajuda. Conta comigo. Sair de um labirinto emocional é um processo gradual, leva tempo, mas é possível. E eu acredito muito no poder transformador do afeto. Se você quer mais ferramentas para sair desses labirintos, eu te espero dias 13, 14 e 15 de junho. Maratona Destravando a Sua Vida Amorosa. Hora de sair dos seus labirintos.